Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o lugar que a gente deve olhar não é assim, quando vai chegar o bem que Deus vai me dar, mas por que é que Deus está permitindo que agora eu viva essas coisas? Qual é o traço do caráter de Cristo que Ele está trabalhando em mim agora? A pergunta não é assim, eu perdi a minha família, quando é que Deus vai me dar outra? Mas em meio a essa perda, o que é que Jesus Cristo está trabalhando no meu coração de tal forma que eu me torne mais parecido com Ele? Eu tenho que repetir as perguntas para você. Quando o diagnóstico aparece, para onde você corre? Você corre para se aproximar de Cristo e permitir que o seu caráter seja transformado para que você esteja cada vez mais parecido com Ele? Quando as pessoas traem a sua confiança, para onde você corre? Você corre para ficar mais perto de Deus, para que o seu caráter seja mais transformado? Quando as pessoas pecam contra você aqui dentro da igreja, quando aqueles líderes que são aqueles que você depositou sua expectativa, suas esperanças, traem a sua confiança, qual é a sua reação? Você se torna mais parecido com Cristo? Você consegue agir como o cristão? Você consegue agir de tal forma que até as pessoas que falam mal contra você são envergonhadas por falar, porque o seu caráter é o mesmo caráter de Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ter a forma de Deus, mas a si mesmo se entregou para uma morte, e morte de cruz, e ele foi humilhado, e quando ele foi humilhado ele morre, agora o seu nome foi exaltado para ser o nome sobre todos os nomes. É isso que tem acontecido? Sim, quando as dificuldades chegam, todas as coisas, não importa a natureza delas, cooperam para que você que ama a Deus se torne ainda mais parecido com Cristo. Ou a gente tem justificado o nosso pecado por conta do pecado do outro. Não, mas eu fiz isso porque o outro fez isso contra mim. Eu respondi assim porque o outro fez tal coisa. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e não as coisas que Deus deu. Porque esses que Ele conheceu de antemão, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu e você somos predestinados a termos a imagem de Jesus Cristo sendo refletida em nosso caráter. E todas as coisas difíceis que nos acometem são parte do trabalhar de Deus para que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. É nesse sentido que Paulo, em um certo momento, está vivendo um sofrimento grande, e ele ora não uma, ele ora não duas, mas ele ora 3 vezes, para que aquilo seja retirado, para que aquele espinho na carne seja retirado. Mas você vai ler comigo 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, em que ele diz assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você deseja o poder de Cristo? Você deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus? Então a gente tem que olhar para esse texto e pensar assim: eu sei, está duro. Eu sei que está difícil. Pastor Reinaldo, quinta-feira, ele veio fazer um momento de oração aqui. Ele fez assim: levanta a mão quem não está passando por nenhuma provação. Levanta a mão quem está aqui que não precisa de oração, que não tem ninguém ao seu redor que está passando provação. Pode levantar a sua mão. Ninguém levanta. A gente passa por coisas difíceis. Mas todas as coisas cooperam para o seu bem, que ama a Cristo. Porque como Ele é onisciente, Ele já te conheceu antes. E Ele já destinou você para que você desenvolva o caráter de Cristo. Isso quer dizer que o bem que o texto diz que nós podemos esperar, porque é promessa de Deus, não é o que a gente vai ganhar depois que a gente sofre. É quem a gente se torna em meio ao sofrimento.
Deus não tem te chamado para que você possa superar as coisas e aí ganhar o bem que o mundo quer. Deus tem te chamado para se tornar alguém diferente em meio ao sofrimento. E esse alguém diferente é a imagem do seu filho. Há uns anos atrás, quando o Ministério de Adoração dessa igreja compôs uma canção, o coro dela foi assim: eu quero ser livre de mim mesmo. Não suporto mais. Não suporto mais o quanto que eu erro, o quanto que eu faço coisas difíceis, o quanto que eu faço coisas que eu não queria fazer. Assim, eu sei qual que é o bem, mas não consigo fazer esse negócio. Mas eu quero ser livre de mim mesmo e eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero me esvaziar de mim e eu quero transbordar do Espírito Santo de Deus. Essa é a sua oração? Fica de pé. Vamos fazer essa oração juntos. E se essa semana você ficar com raiva de mim, porque a voz ficar o tempo todo no seu ouvido assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, porque aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Se essa semana toda você ficar com esse verso na sua cabeça, glória a Deus por isso, porque você foi chamado para ser transformado à imagem de Jesus Cristo.